Bem-vindos ao Japão, que vocês costumam ver nos cartões postais, com montanhas magníficas, como o Monte Fuji, tecnologias avançadas e templos que são verdadeiras obras de arte. Mas o Japão também esconde um lado obscuro com regras no mínimo estranhas. Se você tem uma tatuagem maneira, pode dar adeus às piscinas públicas e aos onsens, aqueles banhos termais japoneses tradicionais. E olha que tem mais, os japoneses costumam trabalhar tanto que é comum encontrar trabalhadores dormindo pelas calçadas. Ou até mesmo, acredite se quiser, pessoas que simplesmente somem para recomeçarem a vida do zero. Esse é o lado pouco conhecido do Japão, a parte mais obscura do país, que é um verdadeiro mundo bizarro. É justamente isso que vou te mostrar hoje. Então já reclina a sua poltrona, aperte bem seu cinto e vem comigo em mais essa viagem aqui no nosso canal. E não se esqueçam de deixar aquele like para nos ajudar. Um dos motivos que fazem as tatuagens serem tão mal vistas na Terra do Sol Nascente é o fato delas fazerem parte da tradição de um dos grupos mais temidos do Japão e do mundo, a temida Yakuza. Estima-se que o grupo criminoso que domina o submundo japonês esteja em atividade há mais de 300 anos, começando lá em 1612, quando começaram a chamar a atenção do governo. Eles se organizam em famílias e os membros do grupo se protegem mutuamente, com rituais e estruturas que lembram bastante as dos antigos samurais. As origens da organização criminosa são um mistério, porém, acredita-se que tenham fortes ligações com os Ronins, os samurais renegados que não possuíam mestres. A Yakuza é acusada de estar envolvida em várias atividades criminosas como extorsão, chantagem, contrabando, tráfico de drogas, jogos de azar, agiotagem e outros crimes mais pesados. Eles têm o controle de restaurantes, bares e empresas espalhados por toda a cidade. Seus membros são famosos por suas tatuagens, que geralmente cobrem o corpo inteiro. Cada uma tem seu próprio significado. Eles até têm um código. As tatuagens são bem vistas dentro de um clã, mas precisam ficar escondidas no dia a dia. Alguns membros da Yakuza também são reconhecidos por não ter o dedo mindinho. Isso porque quem decide entrar para um clã deve respeitar um código de ética imposto pela organização. Entre essas regras está a Yubitsumi, que na verdade é um pedido de desculpa. Quando algum membro comete um vacilo, ele corta seu próprio dedo para mostrar seu arrependimento perante a todos os outros membros da máfia. Os anos 60 foram o auge da Yakuza. Estima-se que a organização chegou a ter mais de 184 mil integrantes, mas hoje em dia, a organização perdeu força e hoje conta com algo em torno de uns 40 mil. O enfraquecimento da Yakuza se deve muito pelo endurecimento das leis, que declararam guerra à organização. Apesar de ter perdido força nos últimos anos, a Yakuza é um dos motivos pelos quais os japoneses são tão rigorosos com tatuagens. Eles ainda associam muito as tatuagens ao crime organizado no Japão. Se você tem uma tatuagem, é barrado na entrada de muitos lugares legais, como fontes termais, banhos públicos, piscinas, academias e até mesmo em alguns hotéis. Essas regras existem para manter os membros da gangue longe desses locais. Além disso, no Japão Imperial, criminosos eram marcados com tatuagens como punição, e as trabalhadoras do sexo costumavam tatuar-se como uma forma de demonstrar devoção romântica aos clientes. Durante os anos de 1868 e 1912, as tatuagens foram consideradas ilegais no Japão. Mas apesar de terem sido legalizadas novamente em 1948, o estigma negativo persiste. Lembra da triste história de Fukushima em 2011? Um tsunami monstruoso de 15 metros destruiu os reatores da usina nuclear de Daiichi, desencadeando um desastre ambiental assustador, onde 3 reatores simplesmente derreteram. Foi tão grave que o evento ganhou o posto máximo na escala internacional de eventos nucleares e radiológicos, o nível 7. Mas apesar do acidente ter acontecido em 2011, as repercussões negativas ainda seguem vivas até hoje. Em agosto de 2023, o governo japonês resolveu tomar uma decisão polêmica e vai liberar água radioativa tratada no Oceano Pacífico. A própria ONU deu sinal verde para o Japão, alegando que a quantidade de radioatividade medida é super baixa, só 1.500 becqueréis por litro de trítio.
bem abaixo do padrão de 60.000 becqueréis por litro. Apesar da conivência da entidade, vários países da região já protestaram, e a China chegou a proibir a compra de todos os produtos aquáticos vindos do Japão. Coreia do Sul, Hong Kong e até mesmo a população japonesa mostraram preocupação com essas medidas. Nas redes sociais, muitas pessoas defendem a medida, alegando que os estudos mostraram que essa água era tão radioativa quanto uma banana, e que isso é tão verdade que a própria ONU havia autorizado. Já outras pessoas ainda se mostram preocupadas, porque estão apenas diluindo a água radioativa com água do mar para diminuir a concentração, fingindo que está seguro. Em meio a todas essas polêmicas, o primeiro-ministro japonês fez um vídeo comendo um peixe pescado fresquinho, diretamente de Fukushima, para mostrar que não tinha perigo nenhum. Se ele conseguiu convencer as pessoas ou não, fato é que, ironicamente, enquanto a China estava banindo tudo que era produto do Japão por causa do lance de Fukushima, eles têm uma usina nuclear que soltou 3 vezes mais trítio do que o Japão. E a Coreia do Sul também não ficou atrás, já que a usina de Corey, que fica no país, também teve quantidades semelhantes. Você já ouviu falar dos famosos cafés Maid do Japão? Eles são simplesmente incríveis. Imagina só, você entra e é recebido por funcionários vestidos com trajes de empregada, como se você estivesse entrando em um mundo de animes. Esses cafés têm um tema de cosplay super divertido, e é uma loucura como eles são populares, especialmente entre os fãs de animes. Acredite ou não, só no bairro de Akihabara existem cerca de 60 desses cafés Maid. É uma experiência única que você não vai querer perder quando visitar o Japão. Mas, apesar de parecer uma experiência divertida e inofensiva, algumas funcionárias relatam um clima bem mais obscuro, com crises de pânico e elevados níveis de estresse. As funcionárias são proibidas de ganhar peso e tentam manter a forma a todo custo. Além disso, rola uma hierarquia entre elas, e as estrangeiras sempre ficam na última posição. Como se não bastasse esse ambiente pesado, existem fóruns onde clientes discutem sobre as garotas de uma forma super explícita e sexual. O Japão tem uma cena de trabalho bem única, e os salarymen são uma parte fundamental dela. Esses caras são os guerreiros do escritório, verdadeiros soldados corporativos. Eles são tão leais às empresas que costumam trabalhar de 12 a 18 horas por dia, uma verdadeira maratona trabalhista. Alguns até zoam eles de cães corporativos ou gado empresarial. Mas sério, esses caras são uns guerreiros. O dia deles começa numa batalha diária com os trens superlotados, uma verdadeira luta só para conseguir entrar nesse trem. Alguns trens ficam tão lotados que tem uns caras específicos que são pagos para enfiar geral lá dentro. Depois é hora de batalhar no escritório sem descanso. A jornada de trabalho é pesada e algumas vezes adentram a madrugada. E para relaxar, só nos pubs ou pachincos, que são uma espécie de cassino. Às vezes, a batalha é tão pesada que alguns desses guerreiros não aguentam chegar em casa e dormem pela rua, no trem ou até mesmo na calçada, como se fossem moradores de rua. É uma vida dura. Mas esses salarymen são os verdadeiros soldados do mundo corporativo. Muitas famílias reclamam que dessa vida corrida, e muitos pais mal conseguem ver seus filhos. Os trabalhadores japoneses estão numa vibe super puxada, e por isso é comum os problemas de saúde mental por lá. A situação está tão gritante que às vezes dá até para ver umas cenas doidas pelas ruas de Tóquio, com gente gritando e socando a parede para descarregar o estresse. E o mais doido é que isso é tão comum que a galera passa batido, como se nada tivesse acontecido. Que loucura, né? Porém, os casos de estresse ainda não são os níveis mais altos de dificuldade que os trabalhadores japoneses têm que enfrentar. Afinal, no Japão, tem pessoas que literalmente morreram de tanto trabalhar. Isso se tornou tão comum no Japão que eles têm até um nome para isso. O termo é kuroshi. O primeiro caso de kuroshi foi lá na década de 60, quando um jovem de apenas 29 anos, que trabalhava numa empresa de jornal, teve um derrame e acabou falecendo. E tem mais. Algumas pessoas estão tão atoladas de trabalho que chegam ao extremo de tirar suas próprias vidas. Muitos escolhiam a floresta Aokigahara para acabar com suas vidas, dando uma fama nada agradável para o lugar que acabou conhecido como a Floresta dos Suicídios. Bizarro, não é mesmo? E você? Trabalha igual a um salaryman?
Se sim, escreve aqui nos comentários a palavra trabalhador e se inscreve aqui no canal para se distrair um pouco com nossos vídeos semanais. Afinal, ninguém merece trabalhar até morrer, não é mesmo? Outro efeito da vida trabalhista puxada dos japoneses é o chamado jalhatsu, ou evaporação em português. Por mais que possa parecer estranho, esse termo resume muito bem o que acontece com alguns japoneses devido às pressões sociais. Sabe aqueles dias onde você está estressado e dá vontade de jogar tudo pro alto? Pois é, alguns japoneses fazem isso literalmente. Todos os anos no Japão, dezenas de milhares de pessoas simplesmente abandonam todo e literalmente somem. Às vezes, as pessoas estão tão sobrecarregadas com o trabalho que decidem desaparecer. Embora a principal causa seja a demência, ela não é a única causa, e muitas pessoas fogem devido à violência doméstica, dívidas ou ao constrangimento pela perda do emprego. O negócio é tão doido por lá que existem até empresas especializadas em ajudar no sumiço dessas pessoas. Os japoneses são conhecidos por sua simpatia, mas isso não quer dizer que não haja discriminação por lá. O país é super homogêneo, com quase toda a população sendo japonesa pura. Mas tem aquele lance dos rafu, os meio-japoneses. Essa galera muitas vezes se sente meio deslocada, porque muita gente os vê como estrangeiros. Tem uns rafu coreanos e chineses, que sofrem discriminação, porque vêm de países que foram colonizados pelo Japão. E isso também acontece bastante com os rafu afrodescendentes, que enfrentam muitos estereótipos. Tipo serem feras no basquete, engraçados ou curtirem música rap. O Japão é o país da tecnologia. E como nos brasileiros, eles são obcecados por telefones celulares. Mas uma peculiaridade por lá é som alto do clique da câmera do celular, que não abaixa de jeito nenhum, não importa quanto você queira mudar isso. O som da câmera por lá não pode ficar no mudo. O mais interessante é saber por que você não pode mutar o barulho das câmeras fotográficas dos celulares. E a resposta é porque muita gente se preocupa com privacidade, querendo evitar que cliques indesejados sejam tirados por aí. E antes que você ache isso estranho, eles têm um motivo para isso. O Japão tem uma história cheia desses casos. A polícia japonesa registrou um aumento de 60% entre 2007 e 2016 nos casos de pessoas que tiveram suas fotos tiradas sem consentimento, o chamado voyeurismo. Agora você entendeu por que esse barulhinho persistente não dá sossego nos celulares japoneses. Eles levam isso tão a sério por lá que virou lei, com o intuito de dar proteção principalmente para as mulheres. Até a poderosa Apple topou customizar os smartphones que mandam para o Japão. Então, mesmo que pareça chato de primeira, relaxa. Tudo é feito com boas intenções, para garantir que a privacidade de todo mundo seja preservada. Fatos curiosos não faltam no Japão, e com certeza a tecnologia faz parte do dia a dia dos japoneses. Você sabia que lá é o país das invenções malucas? Tipo um spray de resfriamento que as pessoas usam no verão. É só espirrar essa espuminha na pele e pronto, já fica fresquinho. Parece que os japoneses são os mestres em dar um chega pra lá no calor. E tem mais? Já ouviu falar da jaqueta ventilador? Cada jaqueta vem com ar-condicionado embutido. Com certeza eu gostaria de ter uma dessas para usar aqui no verão brasileiro. E você? O pessoal trabalha tanto no Japão que eles inventaram os adesivos de horas extras, que são a forma perfeita de dizer ao mundo que você está dando o gás no trabalho e pedindo um pouco de paz para se concentrar. E não para por aí, não! Você já ouviu falar no mercado de frutas de luxo? É simplesmente sensacional. Eles têm de tudo, desde morangos brancos, que parecem joias, até melões em formato de cubo. E acredite se quiser, os preços podem chegar a cifras estratosféricas. O Japão é mesmo um país espetacular, com vistas de tirar o fôlego e tradições riquíssimas. Mas não podemos ignorar os desafios que eles enfrentam, como problemas sérios de saúde mental e preconceitos enraizados na sociedade. Mas com fé e perseverança, esperamos que o Japão supere essas barreiras e continue brilhando como um dos países mais criativos e inovadores do mundo.